Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Está muito frio, mas temos que continuar estudando. E o vídeo de hoje é a continuidade da leitura da lei do Estatuto dos Funcionários Municipais de São Paulo. Seria aí o Estatuto do Funcionário Público da Prefeitura. E eu parei no artigo 41, vamos continuar aqui do 42 até o 62. Vamos lá. Do exercício, disposições preliminares, artigo 42. Exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção, o reinício e a cessação do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe imediato do funcionário. Artigo 43. O chefe imediato do funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Artigo 44. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias, contado 1. Da posse, 2. Da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Então, após a posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Você vê que é diferente do Estado. No Estado são 30, na Prefeitura são 15. Guarde isso aí. Prefeitura de São Paulo, após a posse, 15 dias para entrar em exercício. Parágrafo 1º. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por igual período a juízo da autoridade competente para dar posse. Parágrafo 2º. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo. Então você tem 15 dias para entrar. Você pode prorrogar uma vez só por mais 15. E aí passou os 30 dias, não entrou em exercício, é exonerado. Artigo 45. Nenhum funcionário poderá ter exercício em uma unidade diferente daquela em que for lotado, salvo nos casos previstos neste estatuto ou mediante prévia autorização do prefeito. Parágrafo 1º. O funcionário poderá ser, a critério e por autorização do prefeito, afastado junto à administração pública federal, estadual ou municipal. Parágrafo 2º. O afastamento de que trata o parágrafo anterior será permitido com ou sem prejuízo de vencimentos por prazo certo. Artigo 46. O afastamento do funcionário para participação em congressos, certames desportivos, culturais ou científicos poderá ser autorizado pelo prefeito na forma estabelecida em decreto. Artigo 47. Nenhum funcionário poderá ter exercício fora do município, em missão de estudo ou de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação do prefeito. Artigo 48. Salvo caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem vir a exercer outra, senão depois de decorridos 4 anos de exercício efetivo no município, contados a data do regresso. 49. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente, ou recolhido à prisão em decorrência de denúncia ou condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo até decisão final transitada em julgado. Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o funcionário perceberá 2/3 dos vencimentos, tendo posteriormente direito à diferença se for absolvido. Então, enquanto o processo estiver rolando, ele vai receber aí 2/3 dos vencimentos, porém afastado. Parágrafo 2º. No caso de condenação,
Se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 2/3 dos vencimentos. Então, mesmo ele preso, a depender do crime, ele continua recebendo. Artigo 50. O funcionário investido em mandato eletivo federal ou estadual ficará afastado do seu cargo. Parágrafo 1º. O funcionário investido em mandato eletivo federal ou estadual ficará afastado do seu cargo. Parágrafo 1º. O funcionário investido no mandato de prefeito municipal será afastado do seu cargo por todo o período do mandato, sendo-lhe facultado optar pelo vencimento. Então, ele escolhe se recebe ou não sendo prefeito. Parágrafo 2º. O funcionário investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus, não havendo compatibilidade, aplicar-se-ão as normas previstas no caput. Parágrafo 3º. Em qualquer caso de lhe ser exigido o afastamento para o exercício de mandato, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Remoção, aí no caso no vídeo anterior eu não tinha certeza se falava de remoção, aqui fala-se de remoção e para quem pretende trabalhar em escola é um assunto interessante e você tem aqui no seu estatuto. Artigo 51. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra, dentro do mesmo órgão de lotação. Parágrafo único. A remoção do funcionário poderá ser feita a seu pedido ou ex officio. A remoção por permuta será processada a pedido escrito dos interessados, com a concorrência das respectivas chefias, a critério da administração, atendidos os requisitos desta seção. Então você tem aquela remoção que é a pedido, que acontece uma vez por ano, você tem que fazer a inscrição, escolher as escolas, essa aí é a remoção a pedido. E tem aquela remoção também aí por permuta. 2 funcionários entram em acordo e aí tem que fazer esse processo aí, esse pedido por escrito e os chefes têm que concordar para poder haver a remoção permuta. Artigo 53. O funcionário removido deverá assumir de imediato o exercício na unidade para a qual foi deslocado, salvo quando em férias, licença ou desempenho de cargo em comissão. Hipóteses em que deverá apresentar-se no primeiro dia útil após o término do impedimento. Seção 3 da substituição. Artigo 54. Haverá substituição remunerada nos impedimentos legais e temporários de ocupante de cargo isolado, de provimento por acesso em comissão ou ainda de outros órgãos que a lei autorizar. Parágrafo 1º. A substituição remunerada dependerá de ato de autoridade competente para nomear ou designar, respeitada, quando for o caso, a habilitação profissional e recairá sempre em servidor público municipal. Parágrafo 2º. Se a substituição disser respeito a cargo vinculado à carreira, a designação recairá sobre um dos seus integrantes. Parágrafo 3º. O substituto, durante todo o tempo da substituição, terá direito a receber o valor da referência e as vantagens pecuniárias próprias do cargo do substituído, e mais as vantagens pessoais a que fizer jus, podendo optar pelo vencimento ou remuneração do cargo de que é ocupante efetivo. Parágrafo 4º. Poderá ser instituído o sistema de substituição automática a ser regulamentado em decreto. Artigo 55. Os funcionários que tenham valores sob sua guarda em caso de impedimento serão substituídos por funcionários de sua confiança, que indicarem, respondendo a sua fiança pela gestão do substituto. Parágrafo único. Feita a indicação por escrito, o superior hierárquico do funcionário proporá a expedição do ato de designação, ficando assegurado ao substituto
o vencimento ou a remuneração do cargo a partir da data em que assumiu as respectivas funções. Artigo 56. O funcionário poderá ser designado para exercer transitoriamente cargo que comporte substituição e que se encontre vago, para cujo provimento definido não exista candidato legalmente habilitado, desde que atenda aos requisitos para o seu exercício. Da fiança, seção 4, 57, o funcionário investido em cargo cujo provimento por disposição legal ou regulamentar dependa de fiança não poderá entrar em exercício sem cumprir essa exigência. Parágrafo 1º. A fiança poderá ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública, em apólice de seguro de fidelidade funcional emitidas por instituições oficiais ou empresas legalmente autorizadas. Parágrafo 2º. Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário. Parágrafo 3º. O responsável por alcance e desvio de material não ficará isento do procedimento administrativo e criminal que couber, ainda que o valor da fiança seja superior ao do prejuízo verificado. Agora, uma parte importantíssima, vamos prestar atenção, cai muito na VUNESP, essa parte de acumulação. Artigo 58. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E aqui os incisos. Primeiro, a de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Pode gravar isso aqui. São as exceções no caso de acúmulo de cargo. Em regra, o acúmulo de cargo é proibido, salvo essas 3 exceções aqui. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Compreende-se na ressalva de que trata esse artigo as exceções previstas no inciso 1 do parágrafo único do artigo 95 e na linha D do inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição da República. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Então, tudo isso aqui não pode. Você não pode estar trabalhando nenhum desses aqui. Artigo 59. Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites, desde que tenha correspondência como função principal a percepção das vantagens de ordem pecuniária discriminadas no artigo 89. 60. Verificada a acumulação proibida, deverá o funcionário optar por um dos 2 cargos ou funções exercidas. Parágrafo único. Provada em processo administrativo a má-fé, só em caso de má-fé, o funcionário perderá o cargo ou função municipal, sem prejuízo da restituição do que tiver recebido indevidamente. Então, mesmo se descobrirem a má-fé de que estava com 2 cargos, não precisa devolver o dinheiro que já foi pago, mas vai perder o cargo. Artigo 61. As autoridades que tiverem conhecimento de qualquer acumulação indevida comunicarão o fato ao órgão de pessoal para os fins indicados no artigo anterior, sob a pena de responsabilidade. Agora, para terminar o vídeo, vamos falar um pouco aqui da vacância de cargos. Artigo 62. A vacância de cargo decorrerá de... O que é a vacância, pessoal? A vacância é um cargo vago. O cargo vai ficar vago como? E aí tem, exoneração, transposição, demissão, transferência, acesso, aposentadoria, falecimento. Nessas hipóteses aqui, ocorrerá vacância de cargo. Parágrafo 1º. Dar-se-á exoneração. E aqui, quais as formas de exoneração aqui do funcionário? 1. A pedido do funcionário. Normalmente isso aqui é por escrito. 2. A critério do prefeito, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. Então aí vai surgir um cargo vago.
quando sai o funcionário que é comissionado. 3, quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal, que são aqueles lá dos 15 dias após a posse, podendo ser prorrogado por mais 15. Parágrafo 2º, a demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos em lei. Espero que tenha gostado. Em breve venho com mais leitura do estatuto aqui. Pretendo terminar o estatuto todinho, depois partimos para as outras partes específicas do edital. Sei que muitas pessoas estão esperando o estudo de caso. Qual o vídeo que eu vou fazer sobre o estudo de caso? O estudo de caso eu estou estudando, vendo como é que realmente deve ser feito. Eu estou próximo de achar uma solução. Em breve faço mais um vídeo aí de estudo de caso, mais um ou dois. Vamos ver aí o que dá para fazer, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!